A indústria cultural vem sofrendo profundos impactos em razão da pandemia do novo coronavírus, ainda que muitas pessoas busquem na arte um refúgio para a ansiedade e para a tensão do isolamento. Enquanto as plataformas de streaming que exibem filmes e seriados e que hospedam podcasts comemoram a audiência, outros nichos como festivais, espetáculos de rua, o mercado editorial, entre outros, vivem momentos de intensa preocupação. Atividades movidas pela presença física das pessoas, como cinemas, teatros, shows e museus, já acumulam imensos prejuízos. O cenário cultural goianiense segue o mesmo ritmo e ainda contabiliza os danos. Nós pedimos para algumas pessoas que transitam nesse segmento para que nos relatassem como estão vivenciando esses momentos de apreensão. A quarentena impactou na vida de todos os artistas de um modo geral, trazendo consequências graves. Primeiro, uma consequência emocional. Estamos deixando de fazer aquilo que a gente mais gosta, que é poder estar próximo do público, é poder estar viajando com seus espetáculos, com seus shows, né? E esse fator emocional ele vem agravado com o fator financeiro. Nós, artistas, os nossos espetáculos normalmente são vendidos a preço muito barato, o que não nos deixa ter uma certa reserva financeira para que nós possamos manter as nossas vidas numa situação como essa. A pandemia tem sido bem prejudicial para a gente, o impacto tem sido muito grande, inclusive a gente tinha um show marcado dia 14 de março, né? O decreto de paralisação de shows, proibição de eventos, saiu no dia 13, então a gente já foi afetado imediatamente ali naquele momento, né? Um dia depois, sem nenhum tipo de aviso ou prazo para que a gente pudesse se adequar, né? Na área de eventos foi assim, o decreto saiu na tarde do dia 13, já proibindo a partir dali os eventos. Inclusive a gente estava também na coprodução do show do Raimundos, que era dia 13 e foi cancelado. Em relação ao Goiânia Noise, ele seria em maio, a gente tinha puxado o evento desse ano para maio, fazendo algo que há anos não acontecia. As primeiras edições do Noise aconteceram em maio e depois a gente mudou para o segundo semestre e esse ano a gente ia retomar essa história de fazer agora no primeiro semestre. A gente teve que adiar, obviamente, o evento, já com tudo contratado, bandas, passagens compradas, som, estava tudo certo já para fazer agora em maio, a gente já está com todas as peças de divulgação prontas, mas aí tivemos que adiar. Para enfrentar esse cenário, muitos artistas e projetos culturais reforçam o uso das redes sociais para continuar divulgando o próprio trabalho. As lives musicais, por exemplo, se tornaram rotineiras. Elas trazem leveza e diversão. Para um reduzido número de artistas famosos e consagrados, essas lives colecionam recordes de visualização. Quase sempre patrocinadas por grandes anunciantes, elas geram lucros suficientes para cobrir os custos de produção e de transmissão. Como faz com ela? Outros formatos de divulgação também são pensados para manter o engajamento do público. Além disso, permitem experimentações e marcam o posicionamento de artistas diante da crise atual. Shine. Para alguns segmentos, as tecnologias digitais são praticamente a única forma de manter a continuidade dos trabalhos. O Centro Livre de Artes, juntamente com a Secult, tomamos a decisão de mantermos as aulas, mesmo que de forma remota, considerando as possibilidades de cada um. Nós temos casos de professor que está dando aula por telefone porque é o único recurso que o aluno tem. Como nós temos aulas no YouTube, como nós temos videoconferência. Então, conforme a área, porque nós atendemos as artes visuais, as artes cênicas, a música e temos a oficina integrada. Então, conforme a área, o professor está se adaptando para vivenciar esse momento. A gente tem trabalhado durante essa quarentena intensamente
produzindo conteúdo diário para a internet, de forma segura, tomando todos os cuidados sanitários. Esse uso das redes sociais se intensificou fortemente devido a essa quarentena. Tem dado oportunidade para músicos de orquestra e tal realizarem suas próprias apresentações, suas próprias versões daquilo que querem fazer, tornando até mais conhecidos esses músicos que ficavam escondidos na massa, né? Embora as tecnologias digitais permitam novas formas de expressão artística, elas não contemplam toda a cadeia produtiva da arte. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o setor cultural responde por até 4% do PIB nacional. São pelo menos 5 milhões de trabalhadores que exercem diferentes funções. São atores, cenógrafos, sonoplastas, produtores. Quase metade desse contingente é informal e, portanto, não possui seguridade social e nem reservas financeiras. A grande maioria dos artistas não tem um poder de administração que consiga lidar bem com essa falta de recurso permanente, né? Então, esses foram os impactos mais diretos na vida dos artistas profissionais que vivem dos seus espetáculos, das suas bilheterias. A nossa companhia, por exemplo, hoje estamos passando por um dos momentos mais difíceis das nossas vidas, né? Os nossos atores tiveram que voltar para suas origens, para a casa dos seus pais, seus parentes, para poder sobreviver, porque infelizmente nós não tivemos condição de levar o nosso projeto para frente. A gente depende do poder público, a gente depende deles valorizando o trabalho e reconhecendo que a gente não está parado, a gente está trabalhando, né? Tomando todos os cuidados, claro, mas trabalhando intensamente. E tem dado resultado, é só olhar o retorno que as pessoas têm dado através das mídias sociais. Acho muito difícil prosperar essa possibilidade de você apresentar um espetáculo por meio das redes sociais e esse espetáculo te dá alguma condição, né, de sobrevivência do ponto de vista de cobrança. Mas eu acredito muito no ponto de vista de solidariedade, de apoio, de empresas, até mesmo de pessoas físicas que queiram participar desse momento difícil. Teatro é arte. Para nós, trabalhadores de teatro, técnicos, artistas, produtores, de todas as classes sociais, teatro é ofício e subsistência. E agora? Vivemos uma pandemia. Teatro fechado. Público em casa. Produções paradas. E editais interrompidos. O teatro, assim como a maioria dos cidadãos brasileiros, está em estado de emergência. A FETEG, Federação de Teatro de Goiás, reivindica que os governos federal, estadual e municipal garantam e cumpram com o nosso direito de acesso à renda mínima, aos fundos de cultura e leis de incentivo, o recebimento dos editais já contemplados, novos editais emergenciais de amparo a artistas, técnicos e produtores e suas milhares de famílias. É nosso direito. Até agora, o que se tem de mais efetivo para socorrer artistas brasileiros é a Lei Aldir Blanc, também conhecida por Lei de Emergência Cultural, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Ela destina mais de 3 bilhões de reais para o pagamento de renda mensal a trabalhadores da área, para a manutenção de espaços artísticos e para ações que ajudem o setor a enfrentar a pandemia. O texto agora segue para o Senado e depois para a sanção ou veto presidencial. O assunto também reverberou em Goiás. Esse projeto que está em votação lá na Câmara estabelece destinação de 3,6 bilhões de repasse para estados e municípios, garante que o setor cultural seja atendido, não só artistas, mas também todo o setor cultural, garante inclusive o auxílio emergencial para esse setor que foi excluído aí, da votação inicial do auxílio emergencial, permite também que possam ser abertos e fortalecidos editais com plataformas digitais para que nesse momento
possa ser garantido esse repasse de recursos e, principalmente, não impacta o orçamento, até porque esse recurso já está previsto no Fundo Nacional de Cultura. Dessa maneira, nós entendemos valiosa essa proposta, falaremos aí com a bancada goiana, inclusive já fiz contato com a deputada Flávia, que é a líder da bancada, e sensibilizar todos os deputados goianos para que possam estar unidos nessa causa, apoiar a cultura aqui também no estado de Goiás. Esse auxílio emergencial, contudo, é apenas um paliativo e que não dá respostas para as incertezas de um mundo pós-pandemia. O que mais nos incomoda é que a gente não sabe quando ainda a gente vai poder realizar o evento esse ano. A gente tinha uma previsão inicialmente de voltar ele para agosto, a gente já sabe que em agosto vai ser muito difícil fazer, então a gente está pensando outubro ou novembro e ainda correndo o risco de não conseguir fazer o evento nessa época, né? Então, assim, o Noise seria agora em maio, o 26º Goiânia Noise seria agora em maio, e a gente está prevendo que ele seja em outubro ou novembro, mas a gente ainda não tem a data certa, porque depende dessas definições do governo em relação à liberação de eventos. Apesar de um cenário incerto e com pouquíssimas garantias, aqueles que tiram o próprio sustento do mundo das artes se agarram à esperança de dias melhores. A partir de agosto, nós trabalharemos com 4 programas. Um programa em EAD, um outro programa nós vamos trabalhar com textos, nós continuaremos com as nossas aulas e também workshop com os nossos artistas. O mercado cultural pós-pandemia, sem dúvida, passa pela questão de divulgação através das mídias sociais. A gente tem feito todo esse trabalho e à medida que for voltando, o pessoal já vai estar mais acostumado com a questão de lives, essas coisas assim. Tem várias coisas que a gente está aprendendo nessa quarentena que vai ser útil para o futuro. Por exemplo, fazer edição de vídeos, fazer arranjos, como é o caso de hoje, não é? A questão de compartilhar, de interagir com as pessoas tem sido muito maior do que na época antes da pandemia. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar para quando tudo isso passar. Eu tenho certeza que quando superarmos esse momento difícil, nós vamos viver uma efervescência cultural. Esse período está nos dando material para que nós possamos, no futuro, repassar para as pessoas por meio das encenações, por meio das intervenções cênicas, um momento difícil que nós passamos na nossa história. As artes e os espetáculos, os textos que relatam esse momento difícil vão permanecer por anos e anos e servirá, sem sombra de dúvida, para que o ser humano utilize desse momento difícil para o seu crescimento. E a efervescência cultural, ela será o marco depois desse processo de dificuldade que nós estamos vivendo. Somehow you bring me a broken heart.